para exercer esse papel. Suave Harmonia, boa noite, obrigado pelo superchat. Bakhmut pode se tornar uma ponta de lança para um ataque russo a Kiev? Suave Harmonia, não creio, e vou dizer por quê. Tá? Ótima pergunta, mas pelo seguinte, porque um ataque a Kiev, ao meu ver, parte de Belarus, tá? É preciso ver quanto Belarus estaria disposta a entrar no conflito, Marcos Tavares, obrigado, mas pela posição geográfica, eu acredito que, porque mesmo de Bakhmut, do Donetsk, para você atravessar a Ucrânia Central e chegar a Kiev, por mais que você tenha aí desmobilizado forças importantes, forças especiais ucranianas, você fica muito, muito, muito suscetível a ataques, principalmente a ataques de drones, a ataques em centros urbanos, em pequenas ou médias cidades aí no caminho. Então, um ataque a Kiev, eu acho que é quase que indissociável de uma ação que parte de Belarus. Você precisa atravessar muito território ucraniano para chegar a Kiev, partindo de Bakhmut, ou mesmo, eventualmente, partindo de Kharkiv. Tá? Então, vejo dessa forma. Gente, tem um outro ponto aí, obrigado, Juscelino Queiroz, que eu acho importante, que nós não podemos também, não é, esquecer que eu quero dizer, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: há possibilidade de que a Ucrânia também tente uma ofensiva, ainda que pontual, que a Ucrânia tente uma ofensiva. E essa ofensiva pode não ser apenas, eventualmente, contra a Crimeia. Eles podem tentar, inclusive, uma ofensiva, e os russos estão reforçando suas posições na fronteira, contra Belgorod. Por quê? Ou regiões ali, Briansk, Belgorod, porque isso daria moral, muita moral, para os ucranianos perante sua população e perante seus aliados na Europa. Tá? Uma ação contra a Rússia. Vai ser exitoso? Não vai ser exitoso? Vai ter cobertura aérea? Não vai ter cobertura aérea? Vai ter cobertura de guerra eletrônica? Não vai ter cobertura de guerra eletrônica? Aí é um outro ponto, é um outro patamar a ser considerado. Mas são operações cujo impacto psicológico, muitas vezes, é fundamental para que você continue exercendo esse esforço de guerra. Os Estados Unidos podem anotar o que eu estou dizendo e me cobrem se eu estiver errado. Tá? Porque, mais uma vez, trata-se de opinião e eu não tenho compromisso com erro. Se estiver errado, a gente vem aqui e diz que errou. Eu tenho uma impressão e quero colocá-la com muita clareza para que os senhores possam apreciar nos próximos dias. Quero colocar com muita clareza, inclusive escrevi alguma coisa nesse sentido, a pedido de um colega, de um analista militar fora do Brasil, que mais financiamento dos Estados Unidos está a caminho. E eu não tenho dúvida, os Estados Unidos anunciarão, na minha concepção, mais assistência de segurança militar para a Ucrânia, em números, muito provavelmente, sem precedentes. Eu quero lembrar que desde 19 de janeiro, 10, 12 dias atrás, os Estados Unidos destinaram cerca de 27 bilhões de dólares em ajuda de segurança desde o início da guerra. Tá? Se nós considerarmos que esses números são insuficientes, nós vamos partir, tá? Nós vamos partir. A minha opinião é essa. Daqui a pouquinho, eu gostaria que vocês anotassem isso, porque daqui a pouquinho isso vai acontecer. Para mim, na primeira, segunda semana de fevereiro, os Estados Unidos vão anunciar um pacote bombástico de auxílio para a Ucrânia. Tá? Não são só os Estados Unidos que estão vendendo armas e estão lucrando com esta situação. Apontem. Eu queria esses dois pontos anotados, inclusive estão anotados aqui para que a gente possa conversar futuramente sobre isso. Vem muito dinheiro dos Estados Unidos para a Ucrânia ainda, vai muito dinheiro, e há uma realocação, há uma disposição, um redesenho do parque industrial de muitos países, e nós falamos 3 aqui na Europa do Leste, para a produção de armamentos e munições. Muito dinheiro. Vai muito dinheiro. Agora, se essas armas vão ser contrabandeadas, vão ser destruídas, se elas não vão ser utilizadas de forma com a perícia devida, isso é uma outra história. Isso é uma outra história, essa discussão cabe, eu não tenho dúvida nenhuma que cabe. Agora, que vai acontecer, vai. Se vai virar ferro retorcido, se vai fazer diferença numa ofensiva contra o próprio território russo, ainda que com uma operação psicológica, se permitirá uma ação exitosa contra a Crimeia, o tempo dirá. Mas
vai muito dinheiro dos Estados Unidos nos próximos dias para a Ucrânia, e os senhores estão desconsiderando, ao falarem sobre escassez de munição, que há um redesenho, há uma readequação, como houve na pandemia. Muita gente utilizou parques industriais, ou ociosos, ou subutilizados, não é? Ou que pudessem ser readequados, realocados, para a posição de máscara, para a produção de máscaras, de respiradores e tudo mais. Hoje você vai ver que muita coisa vai ser levada para... Muita coisa que já é, inclusive, desenhada para o uso dual, para a indústria de armamento. Não vai faltar arma. Não vai faltar arma. Não vai faltar munição. Você pode ter uma crise substancial em alguns outros setores, derivadas aí da história do cobertor curto, tá? Mas